Quero arrematar um imóvel, mas já tem ofertas anteriores. E agora, Alfa Leilões? Meu nome é Paulo Thomas, sou coordenador comercial da Alfa Leilões e o vídeo de hoje é para a gente conversar sobre disputa nos leilões de imóveis. Esse é um tema muito polêmico e que o pessoal costuma sempre aumentar um pouco, dizendo até que está ficando sem espaço no mercado de leilões graças às intensas disputas. Na minha opinião, de quem está aqui diretamente ligado à leiloaria e vendo diversos leilões todos os dias, né? 300 leilões aí todo mês aproximadamente na data em que eu tô gravando esse vídeo, o que a gente tem rotativos, né, diferentes todos os meses. Eu observo que de fato o número de licitantes, o número de arrematantes aumentou muito, mas o número de imóveis aumentou na mesma proporção. E eu, inclusive, já trouxe dados aqui da Alfa Leilões e disponibilizei esses dados, inclusive, durante uma live, falando quantos imóveis a gente tem e quanto a nossa base de interessados, né, a nossa base de clientes aumentou e proporcionalmente eles são equivalentes. O que ocorre é que muitas vezes todos aqueles interessados se concentram em um único imóvel e então você fecha os olhos para todo o mercado de leilões que se abriu ao seu redor, para toda a quantidade imensa de imóveis que está ao seu redor e você foca apenas em um, que é aquele que chama mais a atenção não só sua, mas de todos os outros licitantes. E a comparação que eu tinha no início era de aproximadamente 3.000 pessoas para cada 30 lotes que eu tinha, enquanto hoje a gente tem aproximadamente 30.000 para cada 300 lotes, né? Então, proporcionalmente, é absolutamente equivalente. E para quem não viu essa live, eu vou deixar o link aqui nos comentários para que vocês possam ver essa live e ter um acesso mais detalhado a toda essa situação que eu tô comentando com vocês agora, tá? Ali eu trouxe realmente alguns dados da Alfa Leilões para a gente poder discutir um pouquinho sobre a disputa. Inclusive, eu dou algumas dicas de como você pode sair das disputas, evitar disputas nos leilões judiciais, tá? Mas vamos lá, voltando para a situação da disputa. Muitas vezes você enxerga ali um lote, né, um imóvel que tem 40, 50, 60, até 70% de desconto ou até mais, né, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, eu tenho um lote no site que tem mais de 99% de desconto, né? Um leilão de falência de uma baita sala comercial que fica numa rua super famosa, Rua Oscar Freire, né? Tem 35 metros de área privativa e na terceira praça é possível arrematar por valores a partir de R$1.000, por exemplo, tá? Então, realmente você tem descontos esmagadores no meio dos leilões. Mas é claro que um caso como esse que eu tô mencionando aqui para vocês agora vai chamar muita atenção. E a pergunta que você tem que se fazer muitas vezes não é o quanto barato esse imóvel está, né? O quão barato, o quão vale a pena, mas o quanto vale a disputa desse leilão, né? Até onde você pode chegar numa disputa com esse imóvel? Essa é uma pergunta bem relevante, afinal, é óbvio que um imóvel como esse, em condições como essa, vai ter disputa. Então, quando você estiver fazendo a sua análise de viabilidade financeira, é importante que você considere todos os possíveis custos que você pode ter com um leilão. E isso, claro, é sempre importante lembrar, eu gosto de lembrar sempre que custos com leilão, você tem basicamente o valor da arrematação e a comissão do leiloeiro. Todos os outros custos que você vai ter, você teria em qualquer transação imobiliária do mercado. Então, não são custos exclusivamente do leilão, é custo que você tem com qualquer transação imobiliária, né? Mas como a gente está falando aí de leilão de imóveis, a gente tem que somar os custos do leilão com os custos que você tem, né, da transação imobiliária. Então a gente tem que considerar aí o valor da arrematação ou da entrada, caso seja parcelada, a comissão do leiloeiro, honorários do advogado, né? No leilão judicial você vai colocar um advogado para fazer o pós-leilão, você tem que considerar os honorários, valor de uma possível reforma, caso você queira fazer, custos que você pode ter com imposto, né? O ITBI, a transmissão de imóveis, condomínio que você tem que pagar, você tem que considerar o tempo que vai levar até você vender aquele imóvel, até você alugar, depende do teu objetivo. Então tem uma série de contas, né? Uma série de coisas que a gente tem que colocar na ponta do lápis para a gente poder definir se aquilo é uma boa oportunidade ou não. Mas não para por aí. Não são só essas coisas que você tem que colocar na ponta do lápis. Você também tem que projetar o quanto você pode disputar, né? Até
qual é o valor máximo que você pode ofertar para arrematar aquele imóvel. Esse detalhe é muito importante para que você consiga se sair bem em uma possível disputa que tenha naquele leilão. E esse é o erro que muitos licitantes cometem. Muitas vezes as pessoas não se preparam para a disputa e por não se preparar com 2 ou 3 ofertas, ali ela acaba desistindo do negócio e dizendo que o mercado está saturado porque em 2, 3 leilões mega chamativos que ela queria participar, apareceram 2 licitantes, né? Então, na verdade, o que pode ter ocorrido, né, quando você escuta algo assim, é que talvez a pessoa não tenha se preparado muito bem para poder participar, não tenha se preparado para uma possível disputa daquele caso, ou ainda tenha errado na sua análise, né? Tenha feito uma análise que indicou que o imóvel era bom, mas ela não conseguiu prever o quão chamativo estava aquele anúncio, o quanto interesse aquele imóvel poderia gerar e até onde ele poderia chegar, né? O quanto uma pessoa que quer comprar para morar estaria disposta a chegar. Eu consigo ter esse concorrente comigo nesse leilão ou eu não posso ter esse concorrente? Então tem uma série de coisas que você tem que considerar, né, que podem acontecer, claro. Tem sempre que manter ali a sua continha fechada e quando você definir um limite que você vai ofertar, respeite esse limite. Sempre respeite o limite que você definiu previamente antes de participar do leilão. Porque outro erro que é muito cometido, que acontece de fato em menor, né, quantidade, eu tenho percebido, porque muitas pessoas têm chamado a atenção para esse tópico, então eu percebo que tem diminuído, mas que ainda assim acontece, é que muitas vezes alguém pode acabar se emocionando, perdendo um pouco a razão e brigando além do limite que havia pré-fixado para poder participar daquele leilão. E numa brincadeira dessa, pode ser que você acabe não fazendo o melhor investimento, justamente por ter gastado mais do que o que você esperava na disputa do leilão. Outra dica muito importante é que você tem sempre que analisar vários lotes. Muitas vezes você vai analisar 50 leilões diferentes para 10 deles serem bons para você atenderem os seus objetivos. Muitas vezes você pode ter disputa em 8 deles. Vamos dizer que 2 foram suspensos no meio do caminho, outros 2 foram arrematados em primeira praça e você não estava contando com isso. Sobrou 6, dos 6, 5 você tem disputa, né? 1 você conseguiu arrematar e outros 5 você tem disputa. É importante que você esteja preparado mentalmente, esteja com o emocional preparado e tenha feito todas as análises prévias para saber até onde você pode disputar naquele leilão, para poder fazer o investimento que faça sentido para você, ok? Então não é comprar qualquer desconto. Muitas vezes o leilão com 40% de desconto vai ser um investimento melhor para o seu perfil do que aquele que tinha 99% de desconto. Isso porque existem vários fatores que vão influenciar a forma como você está investindo e o retorno que você vai ter. A tua finalidade, venda, locação, moradia, tudo isso tem que ser colocado na balança para definir se aquele é um bom investimento para você ou não. E quando você junta todos esses critérios, parece que o desconto acaba se tornando a coisa menos importante nessa licitação. Afinal, você, como eu disse, pode ter casos com 40% de desconto que sejam melhores que os de 90% de desconto, graças a todos esses fatores externos que a gente precisa avaliar individualmente para cada caso, né? Disputa, custos adicionais, finalidade, né? Muitas vezes a sala que eu acabei de mencionar no Oscar Freire não serve para a tua finalidade, então às vezes tem outro leilão que serve. Muitas vezes esse leilão serve, mas ele acaba saindo com um valor muito superior, acaba tendo disputa eventualmente na segunda praça, por exemplo, e aí foge um pouco da margem que você gostaria de receber. Então tem vários fatores que têm que ser analisados em conjunto para você conseguir fazer um bom negócio. Então é importante que você tenha muitos leilões na tua esteira. Assim, o risco de você acabar passando um pouco do limite em algum caso é muito reduzido, porque se um caso não der certo, você vai ter outros 9, outros 10, outros 20 ali na esteira contigo. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Como eu comentei com vocês, né, tem um vídeo complementar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, né, e principalmente se você vai dar uma olhadinha no próximo vídeo que eu deixei aqui na descrição para você, não esquece de deixar o seu like
tá? Curtir aqui o vídeo, porque isso nos ajuda muito a continuar com esse conteúdo aqui no canal, a fortalecer esse canal que surgiu realmente para tentar trazer conhecimento, para tentar compartilhar experiências com vocês, né? Então a gente quer continuar esse trabalho, a gente quer cada vez mais entregar um conteúdo melhor e o seu like vai nos ajudar muito nessa trajetória. Eu peço também, né, caso você tenha gostado do conteúdo, para se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre estar ligado de todos os vídeos que a gente for postando aqui no canal, tá bom? Feito isso, clica aqui no vídeo que eu comentei com vocês na descrição e entende um pouquinho mais das dicas que eu falei para você sobre como fugir da concorrência nos leilões de imóveis, tá? Muito grato pela audiência nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!